Olá, amigos da TV Justiça. Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e da TV Justiça. Meu nome é André Barros, sou professor de Direito Civil e estou aqui hoje para tratar de um assunto interessantíssimo para você que está prestando exame de ordem e para você também que está prestando concurso público. No programa de hoje, iremos falar sobre a usucapião, essa importante forma de aquisição tanto da propriedade imóvel como também da propriedade imóvel, que está previsto no nosso Código Civil e que, não temos dúvida alguma, consagra o princípio da função social da posse e da propriedade. Como os senhores já sabem, o nosso programa ele é sempre dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, iremos expor sucintamente o tema de hoje, a usucapião, falando sobre o seu conceito, seus principais aspectos e modalidades. No segundo bloco, pergunte ao professor, responderemos as 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos. E por fim, no terceiro e último bloco, X da questão, iremos analisar e responder 2 questões que foram exigidas em exame de ordem anteriores. Vamos ao tema do dia, então. E o tema de hoje é usucapião. Você consegue definir exatamente o que vem a ser esse importante Instituto de Direito Civil? Tradicionalmente, a usucapião é definida como uma forma de aquisição da propriedade. Forma esta originária. É uma forma de aquisição da propriedade que advém do uso contínuo do bem, da posse exercida de forma contínua, duradoura, mansa e pacífica de um bem. A pessoa que vem exercendo essa posse contínua, duradoura, mansa e pacífica, uma posse justa de um determinado bem por um determinado lapso temporal, tem o direito, de acordo com a nossa lei, a pretender, a exigir, a reivindicar o direito de propriedade em juízo. E a ideia é bem simples. O direito de propriedade, ele não se justifica por si só. Ele não é um direito divino, um direito absoluto, um direito que pode ser absoluto no sentido de poder ser exercido da forma como bem quiser e mesmo não exercido. A propriedade somente se justifica em razão do trabalho, em razão da exploração, da utilização do bem. Ao direito não interessa uma pessoa que simplesmente detém um título, mas que não aproveita, que não cumpre a função social da propriedade. É justamente por isso que o próprio ordenamento jurídico prevê o quê? Que entre aquele que simplesmente detém o título de proprietário, o imóvel está em meu nome, olha aqui, está registrado em meu nome, e é outra pessoa que efetivamente está explorando, que está utilizando o bem, seja para a sua moradia, seja para o seu trabalho, mas está dando uma finalidade econômica, que está cumprindo a função social do bem, o direito dessa pessoa deve ser privilegiado. A usucapião nada mais é do que isso. Reivindicar a propriedade de um bem que pertence a outrem, através do quê? Através da demonstração de que você exerce a posse nesse bem por um determinado lapso temporal. Professor, então quais são os requisitos para a usucapião? O que uma pessoa deve demonstrar no exercício da posse do bem para que ela efetivamente possa, em juízo, pleitear a usucapião, pleitear a propriedade do bem? Vamos lá? O primeiro requisito é que a pessoa esteja exercendo uma posse com animus domini. Professor, uma posse com animus domini, expressão em latim, mas bem simples de ser traduzida. O que é posse com animus domini? Posse com animus domini é a posse exercida com a intenção de ser dono. A posse que justifica e legitima o pedido de usucapião não é uma posse qualquer. Ela tem que ser uma posse visualizada de acordo com a teoria subjetiva da posse. Aquela famosa teoria desenvolvida por Savigny. E o que dizia Savigny na caracterização da posse? Para Savigny, não bastava uma pessoa exercer um dos atributos, um dos direitos da propriedade sobre o bem. Não basta o simples usar, utilizar ou fruir de um bem. Aquilo que a doutrina denomina de corpus. Para que uma pessoa possa ter posse sobre um bem, além de corpus, dizia Savigny, a pessoa também precisa ter o animus domini, a intenção de ser dono. Esse é o aspecto subjetivo, daí o porquê do nome,
teoria subjetiva da posse. Para Savigny, portanto, não basta a pessoa exercer a posse sobre um bem. Para que a pessoa exercer um dos atributos da propriedade sobre um bem, para que a pessoa efetivamente tenha posse sobre o bem, ela tem que também ter a intenção de ser dona do bem. E aí, olha só que interessante, uma pessoa que está alugando um imóvel, à luz da teoria subjetiva, esta pessoa terá necessariamente posse sobre o bem? À luz da teoria subjetiva, não. Isso por quê? Porque à luz da teoria subjetiva, a pessoa que está utilizando um bem, está alugando um bem, ela utiliza apenas com a finalidade de possuí-lo, mas não necessariamente com a finalidade de ser proprietário. Aliás, deixe-se bem claro, a pessoa que está alugando o imóvel não tem uma posse ad usucapione. O que é essa posse ad usucapione? É a posse com olhos a usucapião. Ele tem apenas o quê? Apenas aquilo que a doutrina denomina de posse ad interdicta. O que isso quer dizer? Que a pessoa que está alugando o imóvel, ou está emprestando o imóvel, ele tem apenas uma posse que lhe legitima, que lhe permite exercer a proteção possessória, que lhe permite a propositura dos interditos possessórios, mas que não lhe legitima a pleitear a usucapião. Somente posse ad usucapione é que permite o pedido de usucapião. E o que é a posse ad usucapione? Nada mais é do que essa posse com olhos a usucapião, uma posse visualizada à luz da teoria subjetiva da posse desenvolvida por Savigny. Somente pode pedir a usucapião do bem quem, além de exercer a posse sobre o bem, o corpus, um dos atributos da propriedade, também exercer essa posse com a intenção de ser dono desse bem. Esse é o primeiro requisito. Então, posse com animus domini, ou posse, posso traduzir por posse ad usucapione. Segundo requisito, posse mansa e pacífica. Ora, não exigimos para que a pessoa possa pedir usucapião que ela exerça a posse por um determinado lapso temporal? Essa posse exercida por um determinado lapso temporal tem que ser exercida de forma mansa e pacífica, isto é, sem que tenha sido contestada, por exemplo, pelo proprietário do bem. Ora, hoje em dia, a maior parte dos prazos que nós temos de usucapião, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, são prazos de 5 anos. Se o dono está reclamando da invasão do seu terreno, provavelmente essa ação, primeira e segunda instância no nosso país, provavelmente deve demorar mais de 5 anos essa ação, fora a possibilidade para os tribunais superiores. Se pudesse permitir o usucapião através de uma posse que está sendo contestada em juízo, meus amigos, bastava a pessoa invadir, passar um dia dentro do imóvel e pedir usucapião, por quê? Porque o resto ela completaria no decorrer da demanda. Eu não posso ter isso, ok? No direito, somente se admite usucapião quando a posse é exercida de forma mansa e pacífica. Traduzindo, uma posse que não está sendo contestada, ou que não foi contestada, pelo menos pelo lapso temporal exigido para o pedido de usucapião. Ok? E o terceiro requisito, professor? O terceiro requisito é que a posse seja exercida de forma contínua e duradoura. Opa! O que é isso, professor? Forma contínua e duradoura. Eu não posso ter lapsos na contagem do tempo para o pedido de usucapião. A pessoa não pode pegar, ter invadido o imóvel, ter exercido a posse por 1 ano, depois ter saído, ter voltado 2 anos depois, exercido mais 2 anos, saído, voltar depois, exercido mais 2 anos, completou 5 anos, por exemplo, pedido de usucapião especial e pleitear a propriedade do bem. Para pedido de usucapião, esse prazo deve ter sido completado de forma contínua e duradoura. Então, eu tenho que demonstrar que desde determinada data, termo inicial, até uma outra determinada data, termo final, a pessoa exerceu a posse daquele bem de forma